Olá pessoal, meu nome é Vitor Matos e eu sou estudante de fisioterapia. Galera, hoje nós vamos falar de alongamentos, tudo certo? E eu fiquei motivado a gravar essa aula aqui por causa de uma questão da minha prova de cinesioterapia, tudo bem? Que é a disciplina que nós vamos falar sobre nessa aula, tudo bem? E a questão é essa daí, ó, galera, dá uma olhada. Então, pessoal, a questão ela pede também um conhecimento mais profundo ali, ela fala de uma indicação clínica, né? Ou uma orientação clínica, não lembro, mas não vai ser tão interessante e tão importante para nós nessa aula, pelo menos nessa aula aqui. E o legal e o conhecimento que nós vamos usar são as características de cada um daqueles alongamentos, né? A questão pede que a gente busque o conceito e fale das diferenças de cada um deles, né? Alguma coisa desse tipo. Então, pessoal, no primeiro momento dessa aula aqui eu vou falar para vocês de uma técnica que eu uso para conseguir alongar certos músculos ou todos os músculos, tudo bem? Depois nós vamos falar dessa questão em específico, tudo certo? Nós vamos conceituar cada um daqueles alongamentos e falar um pouquinho da diferença deles. E por último a gente vai falar também do FNP, que é uma técnica de alongamento muscular aí, que é bem bacana e a gente vai conhecer esse cara aí. Então terminamos a aula, tá certo? Então, chega mais, galera. Pessoal, alongamento muscular, tudo certo? Conhecimento esse aí cobrado dentro da cinesioterapia. E galera, de fato, a cinesioterapia ela pede um conhecimento no mínimo aí suficiente da cinesiologia, tudo bem? Essas duas disciplinas aí elas vão sempre andar de mão dada. E por que eu estou falando isso? Pessoal, no momento que a gente for alongar certa musculatura, a gente deve buscar a função daquele músculo a ser alongado, tá certo? O que eu estou dizendo? O alongamento muscular, galera, nada mais é do que a atividade contrária à funcionabilidade daquele músculo-alvo. Vocês entendem isso? Por exemplo, na prova prática de cinesioterapia, a professora chega para a gente lá, tem um modelo ali do lado e ela fala: Vitor, eu quero que você faça o alongamento de tal músculo no nosso modelo, né, em certa pessoa. Então eu tenho que ir lá e fazer o alongamento. E galera, no momento em que ela me pede o alongamento, a primeira coisa que eu faço é pensar na função daquele músculo. Entende? Porque se eu conseguir responder essa pergunta, qual a função do músculo, eu vou conseguir alongá-lo. Percebam, olha, vamos supor que a professora me pede o alongamento do bíceps femoral. Tá certo? Então ela fala: Vitor, eu quero que você alongue o bíceps femoral. Então, imediatamente eu vou buscar a função do músculo. Aí eu vou lembrar, pô, o bíceps femoral ele faz a flexão de cotovelo, ele faz também flexão de ombro, né? Ele faz supinação de antebraço, tá certo? São os principais. Então, para eu conseguir alongar o bíceps femoral, galera, eu vou fazer tudo isso, só que ao contrário. Percebe? Então, primeira coisa, eu vou estender o meu ombro, tá certo? Vou estender o meu cotovelo e vou pronar o meu antebraço. E aqui eu vou ter uma posição de alongamento do bíceps braquial. Tá certo, galera? O mesmo serve para qualquer músculo. Vamos supor que ela me pede: Vitor, eu quero um alongamento dos inclinadores cervicais esquerdos. Tudo bem? Esse aqui é meu lado esquerdo, né? Então, galera, eu vou buscar a função desses flexores laterais aqui da cervical, não é mesmo? E se é do lado esquerdo, eles vão inclinar a minha cervical para o lado esquerdo, não é mesmo? E para eu alongar esses músculos, galera, eu vou fazer exatamente o contrário, tá certo? Então eu vou conseguir alongar esses músculos aqui, tudo bem, pessoal? Para qualquer músculo serve isso. Vamos pensar no quadríceps aí, tá? O quadríceps ele faz a extensão de joelho. Não é mesmo? Isso, extensão de joelho. O reto femoral, que é o músculo mais central ali do quadríceps, ele faz também a flexão de quadril, tá certo? Então, para eu alongar o quadríceps, galera, é só eu estender um pouquinho o quadril, e eu vou ter que flexionar o meu joelho, tá certo? Então, eu vou conseguir alongar essa porção anterior dos músculos
essa porção muscular anterior da coxa. Tá certo, galera? Eu não quero falar e mostrar aqui para vocês como alongar todos os músculos. Eu quero mostrar para vocês a técnica que eu uso para alongar todos eles. Porque se vocês souberem aplicar aí, eu acredito que a gente vai conseguir alongar qualquer músculo que nos for pedido na prova ou na vida. Tá certo, galera? Então é isso aí que eu faço. Pessoal, dado a técnica, vamos falar dos alongamentos. Tá certo? E o primeiro alongamento aí que a gente vai falar é do... Eu não lembro a ordem da questão, mas vamos falar primeiro do estático, tá certo? Estático. Galera, então vamos... Primeira coisa, ter bastante atenção no nome do alongamento, tá certo? Alongamento estático. Então, pessoal, nesse tipo de alongamento aqui, o músculo ele vai ser levado até a sua posição de alongamento e mantido, tá certo? De 30 a 60 segundos. Estudos comprovaram aí que se passar de 60 segundos já não tem muito proveito, porque o músculo já vai ter habituado a certa quantidade de alongamento e nada além disso vai acrescentar ganho à nossa terapia, tá certo? Então de 30 a 60 segundos esse músculo deve ser mantido em alongamento e finalizado a técnica, tá certo? Eu vou anotar isso aqui, beleza? E mantido, beleza? Tecido mole elevado um pouco além da resistência e mantido. Galera, eu falei do tempo, né? Vou colocar aqui, ó, 30 a 60 segundos. Beleza, galera? A gente tem também um outro que chama estático progressivo, tá certo? Olha aqui, ó. No estático progressivo, pessoal, nós vamos ter alguma coisa bem semelhante ao estático, só que nós vamos progredir em ADM depois de algum tempo, tudo certo? Então a gente vai fazer a mesma coisa, o tecido mole vai ser levado até a resistência, tudo bem? Dessa vez nós não vamos além dela, até a resistência, aí a gente vai manter ali 30 segundos e depois nós vamos ganhar mais ADM e nós vamos manter de novo aquele padrão de alongamento. Entendem, galera? Então eu ganho ADM e deixo por um tempo, 30 segundos. Depois disso eu ganho mais um pouco de ADM e deixo por mais um tempo. Entendem? Estático progressivo. Vou botar a definição aqui, ó. De novo. Beleza. É mantido, aí depois ganha-se mais ADM e mantém-se de novo. Entendeu, galera? Estático progressivo. Então é um estático que tem progressão, beleza? Um outro alongamento que a gente tem é o cíclico, tudo bem? E nesse tipo de alongamento aqui, galera, nós vamos ter o tecido mole sendo levado até uma posição de alongamento, né? Até um pouco mais da resistência, e ele vai ser mantido só que por pouco tempo, galera, de 5 a 10 segundos. Então a gente volta e repete isso várias vezes. Então leva até um alongamento, segura por 5 segundos, volta. Leva até o alongamento, segura por 5 segundos e volta. Faz isso aí de 5 a 10 vezes, de 10 a 20 vezes, tá certo? O alongamento cíclico. Vou anotar aqui, ó. Curta duração, tá certo? De 5 a 10 segundos. Tá certo, galera? Alongamento cíclico. E por último, pessoal, nós temos o alongamento balístico. E no alongamento balístico, galera, nós vamos usar de contração muscular para forçar o alongamento desses músculos, tá certo? Através de exercícios pendulares ininterruptos, tudo bem? Então, com certeza, se você frequenta uma academia aí, você já deve ter se deparado com a cena de um maluco que chega na academia e vai para frente do espelho, ele fica assim, ó, fica assim, ele fica assim, e ele faz todos esses tipos de movimentos que um músculo pode fazer ou apresentar, movimenta todas as articulações, tá certo? Ele se movimenta parecendo um maluco, né? E quem vê de fora não vê muito objetivo naquele tipo de alongamento, não. Mas, naquele tipo de exercício. Mas isso, galera, é um alongamento legítimo e conhecido aí pelos fisioterapeutas e educadores físicos, tá certo? A câmera aqui está muito perto, eu não vou conseguir demonstrar para vocês aí o que é esse tipo de alongamento, mas eu vou botar um vídeo para vocês verem enquanto eu coloco o conceito no quadro, tá bom? Dá uma olhada aí.
exercícios pendulares frequentes, né, ou ininterruptos. Enfim, galera, é um tipo de alongamento que apresenta certo perigo para algumas pessoas, tá certo? Porque se alguém tem alguma dificuldade de mobilidade, não é mesmo? Vamos supor pessoas que têm os adutores da coxa encurtados, né, ou inatíveis por muito tempo, se eles tentarem se envolver com esse tipo de alongamento balístico aqui, é quase certo um tipo de lesão, tá certo, pessoal? Porque esse alongamento aqui, ele pede muita potência e força, muita explosão desses músculos aí na hora da contração muscular, a fim de forçar o alongamento, tá certo? E se a pessoa não estiver preparada ou de forma... se não tiver uma rotina de atividade aí estabelecida, o risco de lesão é muito grande, tá certo? A gente vê muito reflexo miotático, reflexo de estiramento nesse tipo de alongamento aqui, pessoal. Porque na hora que você alonga a musculatura de forma muito rápida aí, né, ou inesperada, aí a gente vai lembrar da neurofisiologia lá. Acontece que o neurônio aferente primário, ele vai ser ativado, né, estimulado. Então ele vai mandar uma mensagem para o cérebro lá, vai bater e vai falar assim, olha, o músculo está sendo alongado aí de forma repentina, de forma brusca, tá certo? Então o cérebro ele vai excitar, ele vai estimular o motoneurônio alfa, tudo certo? Que vai causar uma contração muscular involuntária, não é mesmo? Que é o que a gente chama de reflexo miotático ou reflexo de estiramento, tá certo? Então isso aqui pode acontecer nesse tipo de alongamento. Tudo bem, galera? Então por último, agora a gente vai falar do FNP e terminar a aula, beleza? Chega mais. Tá certo, galera? FNP, tudo certo? Ele chama facilitação neuromuscular proprioceptiva. Tudo bem? E aqui nesse tipo de alongamento, galera, nós vamos lembrar daquele estático progressivo, vocês se lembram? Em que o tecido mole ele é levado ao alongamento e mantém-se por um tempo. Depois ganha-se ADM e mantém-se por mais um tempo. Aqui no FNP, a diferença é que entre o primeiro momento que você mantém e o segundo momento que você mantém depois de ganhar ADM, tem uma contração muscular. Tá certo? Vocês vão ver como que funciona. Então, deixa eu botar o primeiro conceito aqui, ó. Ganha-se ADM. Tá certo, galera? Então, pessoal, é o seguinte. Nós temos dois tipos de FNP. Tudo bem? O primeiro tipo é chamado de FNP autogênico. Tudo certo? Olha aqui, ó. Autogênico. Eu defino ele, galera, dessa forma aqui, ó. A concêntrica, ela vai ser contrária ao alongamento, tá certo? Concêntrica contrária ao alongamento. Contrária, tá certo, pessoal? E por que eu digo contrária, galera? Como que funciona esse FNP aqui? De novo, vamos supor que eu quero alongar os flexores laterais da cervical, tudo certo? Do lado esquerdo aqui. Então, eu vou ganhar um pouco de ADM alongando eles, não é mesmo? E eu vou manter por um tempo, tá certo? 20 segundos a 30 segundos. Depois disso, o fisioterapeuta vai pedir uma contração contrária ao alongamento, tá certo? Então, se o alongamento está acontecendo para esse sentido, eu vou tentar flexionar lateralmente, né, esquerdo, para o lado esquerdo, esses músculos. Então, eu vou tentar fazer isso. Mas só que o fisioterapeuta não vai deixar que aconteça. Então, eu vou forçar para flexionar, aí ele vai pedir para eu parar, aí ele vai ganhar ADM. Entendem, pessoal? É como se fosse um alongamento aqui, tá certo? Aí o autogênico eu vou tentar fazer isso com o meu deltoide, tudo certo? Então eu ganho ADM, aí eu forço para ativar o meu deltoide. O fisioterapeuta não deixa, aí eu ganho mais ADM, entende? Então o FNP autogênico tem essa concêntrica, né? A contração contrária ao alongamento, tá certo? Nós temos o outro que se chama recíproco. No recíproco, pessoal, eu tenho uma concêntrica a favor do movimento, tudo bem? A favor do alongamento. E como que isso acontece, pessoal? Vamos pensar no nosso mesmo exemplo da cervical aqui. Estou alongando os cervicais esquerdos, tá certo? Os inclinadores. Beleza, ganhei um pouco de ADM. Aí o fisioterapeuta vai pedir, olha, tenta encostar a sua orelha direita no seu ombro, porque agora o movimento não vai ser mais contrário ao alongamento, vai ser a favor dele. Então eu vou, mesmo com o músculo alongado, eu vou tentar alongar ele mais,
de forma voluntária, tá certo? Então eu vou tentar fazer isso. Então ele vai segurar a ADM, eu vou tentar contrair mais um pouco, ele não vai deixar. Então para isso ele vai precisar botar a mão aqui do lado, tá certo? Então ele vai botar a mão aqui do lado, eu vou tentar contrair, aí ele fala, tudo bem, pode parar. Aí ele ganha mais ADM, tá certo, pessoal? A mesma coisa aqui com o deltoide, ó, ganhei ADM. Agora, eu não vou tentar fazer um movimento contrário, eu vou tentar fazer um movimento a favor, então eu vou tentar ganhar mais ADM sozinho aqui. Só que o fisioterapeuta não vai deixar uma contração isométrica, tá certo? Ó. Contração isométrica muscular. Aí o fisioterapeuta vai segurar o meu braço aqui, tá certo? Eu vou tentar flexionar a favor do alongamento. Aí ele vai falar, tudo bem, pode parar. Aí ele ganha mais ADM. Tá certo, galera? Deu para entender? O autogênico é a contração, a concêntrica muscular vai ser contrária ao alongamento. O recíproco, o FNP recíproco, ele vai ter reciprocidade, não é mesmo, pessoal? Vai ser a favor do alongamento, a concêntrica muscular. Tá certo? A favor do alongamento. Tudo bem, galera? Deu para entender? Eu acho que a gente termina com isso aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixem nos comentários, eu vou me esforçar muito para resolver todas elas, tá certo? Tudo bem, galera? A gente se vê logo mais. Valeu!